Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Graça e paz, meu querido ouvinte. Sem pular etapas, é mais um pouco da palavra. Se você aceitou Jesus e foi batizado por algum pastor, mas ainda não sabe exatamente o que aconteceu contigo, não se preocupe, você não está sozinho nisso. A grande maioria dos cristãos modernos fazem parte desse time. São as vítimas das famosas cruzadas evangelísticas promovidas por algumas igrejas e, com o intuito de se obter o crescimento a qualquer custo, batizam todos aqueles que se apresentam à frente. Muitas pessoas assumem um compromisso com Cristo em um evento como este, mas não sabem o que virá a seguir, não sabem o próximo passo, mas acreditam sinceramente no que ouviram naquele dia. A grande maioria dessas pessoas voltam para suas casas e continuam a viver como se nada tivesse acontecido. Quase nada mudou, exceto o fato de que agora ele é um crente, mesmo sem ter compreendido o que isso significa. Calma, nem tudo está perdido. O que acontece nestes casos é uma queima de etapas. Veja bem, Jesus ensinou aos seus discípulos 3 coisas importantes em uma sequência lógica. Primeiro, fazer discípulos. Segundo, batizar discípulos. Terceiro, ensinar discípulos. São etapas importantes para o seu bom desenvolvimento como cristão. E a primeira delas é ser levado até Cristo. Foi exatamente isso que foi feito por André, como está escrito em João capítulo 1, versículos 40 e 42. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: "Achamos o Messias", e o levou a Jesus. Mesmo sem ter recebido uma ordem direta de Jesus para fazer discípulos, André já estava fazendo. Primeiro, você precisa ser apresentado a Cristo, ser salvo por Ele. Segundo, você precisa ser inserido na igreja, que é o corpo de Cristo, através do batismo. E terceiro, você precisa conhecer mais sobre o que é ser um cristão de verdade, através do estudo da sua palavra. Você não apenas será levado à igreja, mas também será apresentado a outros irmãos. Você passará a fazer parte da família deles, como filhos de Deus amados. Esse é o processo correto, sem pular etapas. Foi assim que o Mestre ensinou. E se não for desse modo, você ficará desamparado. Muitas vezes a pessoa aceita Cristo, mas não sabe o que fazer depois. Ela precisa ser auxiliada nessa transição. Foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Isso é a grande comissão: discipular, batizar e ensinar, sem pular etapas. Pense nisso. Eu quero orar com você. Pai Santo, o seu Filho nos ensinou o modo. O seu Filho nos deu um norte. Ele explicou corretamente nesse texto que acabamos de ler as 3 etapas que compreende o fazer discípulos para a sua igreja. Ó Deus, que nós possamos compreender dessa forma e executar dessa maneira. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém.